Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, não sei se vocês estão vendo aqui do lado, a gente tá com dois materiais aqui, tá? Que são bem populares dentro dos terreiros de Umbanda ou Candomblé. Nesse caso aqui a gente tem o famoso Adijá e aqui a gente tem a famosa sineta ou sino, né? Então, hoje a gente vai falar sobre esses dois materiais um pouco peculiares para alguns, conhecido por outros, mas muitos não sabem quais são as finalidades desses dois materiais, aonde eles podem ser usados, quais são os fundamentos, quem pode ser usado, quando pode ser usado. Sineta e Adijá. Tem um barulhinho um pouco... Esse é o barulho do Adijá e esse é o barulho da sineta. Provavelmente vocês já escutaram, já viram, né, em algum momento aí da vida de vocês. Mas enfim, pessoal, a gente vai falar sobre esses dois materiais. Mas antes da gente iniciar esse vídeo, eu peço para vocês que se inscrevam nesse canal, aqui o maior canal de Umbanda do Brasil e do YouTube, onde a gente traz informações falando sobre Umbanda, sobre Candomblé, sobre várias as religiões de matriz africana também, e falando sobre o mundo espiritual de forma geral, tá ok? Então se inscreva nesse canal, deixe seu comentário ali e curta esse vídeo. Não esqueça também de ajudar a compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Não esqueça que o canal aqui posta conteúdo todos os dias. É isso mesmo, a gente posta conteúdo aqui todos os dias, sempre levando informação aí para as pessoas, um pouquinho mais de conhecimento, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre certas ritualísticas, certas religiões e também sobre o mundo espiritual, tá? E é claro também, não esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais. É isso mesmo, Instagram e TikTok, Tudo Sobre Umbanda Oficial. Vai lá, nos acompanhe também, temos postagens todos os dias, tá ok? Mas é claro, sem mais delongas, vamos aqui entrar nesse assunto. Você já ouviu falar sobre esses dois tipos de materiais, a sineta e o Adijá? Ou não é a primeira vez? Então vamos esclarecer algumas dúvidas e vamos primeiramente falar quais os significados, tá? Ou qual a finalidade desses dois materiais, tá ok? Necessariamente, pessoal, o Adijá, esse material aqui, é um material, né, muito utilizado nos cultos aos orixás, ou seja, mais precisamente falando, é um material mais utilizado dentro dos terreiros de Candomblé e nos terreiros de nação, tá? Já a sineta é um material um pouco mais utilizado dentro dos terreiros de Umbanda. Mas a gente vai explicar passo a passo aqui para vocês entenderem. Primeiramente, vamos deixar o Adijá aqui e vamos explicar para vocês sobre o sino. Não necessariamente sobre esses dois materiais. Vamos falar sobre o sino. Aquele sino que a gente escuta na igreja, né? Ou aquele sino que a gente escuta muitas das vezes em qualquer lugar, né? Até antigamente, se você não sabia, os telefones, né? Isso mesmo, pessoal, os telefones, nos telefones, né? Antigamente eram colocados sinos. É isso mesmo. Sabe quando alguém liga para você no seu celular, agora tem aqueles toques todos bonitos, né? A pessoa coloca um ponto, uma música. Antigamente nos telefones eram colocados sinos. Então, quando o sino tocava, é porque tinha alguém ligando. Então, só para vocês terem noção, é claro, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas só para vocês terem noção, pessoal, que o sino, ele era e ainda é muito utilizado, tá ok? O sino, o barulho do sino. Mas vamos lá, muito antes da gente entrar na questão religiosa, tá? Deixando claro, muito antes da gente entrar na questão religiosa, a gente tem que falar um pouco da origem do sino. É isso mesmo. Então, pessoal, o sino, ele foi criado para alertar a população. É isso mesmo. O sino, ele foi criado para alertar as pessoas. Isso há muito tempo atrás, muito antes também da própria criação da Igreja Católica, tá ok? Muito antes disso, o sino ele foi criado para alertar as pessoas. Era também muito utilizado nas guerras antigas da Grécia e da Roma, tá? Muito antes da igreja, muito antes do catolicismo. Então vamos dar um exemplo.
o reino de alguém ali, o palácio de alguém estava sendo invadido. Então, algumas pessoas tocavam alguns sinos, né? Aquele sino tocava e fazia com que os outros já ficassem alertas para que pudesse combater ali ou defender aonde eles moravam. Então o sino ele funcionava para isso. Conforme o tempo foi passando, a criação da Igreja Católica, eles começaram a colocar o sino em questões religiosas. De verdade ou de fato, não existe relatos, necessariamente falando, não existe relatos de qual a religião que deu o pontapé inicial com o uso dos sinos, tá ok? Então, deixando claro aqui, pessoal. Mas qual a religião que começou a usar o sino? Foi o catolicismo? Foi a Umbanda? Foi o Candomblé? Foi o budismo? Não existe relatos, ou não se tem relatos certeiros ainda, de qual foi a religião que pegou o sino como predominância, ou seja, qual foi a religião que deu o pontapé inicial para o uso do sino. Não existe ainda, a gente não sabe, mas sabemos que o sino, né, ele é muito utilizado dentro das religiões, seja de matriz africana ou não. E é claro que a história do sino dentro das religiões são muito antigas, então muito tempo atrás as religiões já usavam. Só não sabemos qual foi a religião que pegou o sino e colocou dentro dos seus cultos religiosos. Só para vocês terem noção. Não é somente a Umbanda e o Candomblé que usa o sino, tá ok? Mas o catolicismo usa o sino, o budismo usa o sino, entre várias outras. A religião xamânica usa o sino e várias outras religiões espalhadas no mundo usam a sineta, o sino, enfim, tá ok? Então só para vocês terem noção, para a gente falar a origem do sino aqui, para vocês entenderem um pouquinho, tá ok? Então, voltando agora a gente vai entrar num assunto mais num assunto mais espiritual, tá? Vamos entrar num assunto mais espiritual. Então, depois que as religiões começaram a usar o sino em suas ritualísticas, acreditava-se que o barulho do sino, tá? Aquele barulhinho do sino, né, fazia com que o plano divino escutasse as nossas preces aqui. Olha para você ver, pessoal. Antigamente, há muito tempo atrás, quando as religiões começaram a utilizar o sino dentro das religiões, dentro das suas ritualísticas, eles acreditavam que o barulho do sino faziam com que o plano astral ou o plano espiritual escutasse o barulho daquele sino e assim o plano espiritual viesse, né, para que atendesse às preces das pessoas. Um exemplo que eu posso dar para vocês. Você está orando lá na sua casa e você acha que Deus não está te escutando. É um exemplo, viu, gente? Você acha, eu preciso de trazer a presença de Deus aqui, ou eu preciso que Deus me escute. Às vezes você está rezando para um santo, rezando para alguém, então você pega a sineta e toca essa sineta enquanto vai orando, ou então toca essa sineta antes da oração. Para quê? Para que você faça o plano astral te escutar, para que eles venham até você e te escute a sua prece. Então muitas religiões usavam o sino para essa finalidade, para que os anjos, os espíritos benevolentes escutassem as suas orações e as suas preces. Lembrando que essa sineta, nesse sentido, pessoal, não era só o catolicismo que usava, tá? O hinduísmo também usava da mesma forma, com a mesma finalidade, tá? E o budismo também. Eles tocavam o sino na finalidade dos seus deuses escutarem aquilo que eles desejavam. Conforme o tempo foi passando, eles foram implantando mais finalidades ao sino. Tá ok? Lembrando que a gente está fixando um pouco mais no sino, em breve a gente vai falar também do adijá, tá ok? Então eles fixaram mais finalidades ao sino, além de somente fazer com que a espiritualidade escute, tá ok? Então, eles perceberam que o barulho do sino ajudava a trazer uma vibração maior para os pensamentos das pessoas. Um exemplo, eu estou indo numa igreja, eu estou indo em um terreiro de Umbanda, em um terreiro de Candomblé, e eu tô com os pensamentos todo bagunçado, às vezes briguei com o pai, brigou com a mãe, com a esposa, com o filho. Então, chegava lá, eles tocavam o sino. Para quê? Para que eu pudesse limpar os meus pensamentos e pudesse me fixar naquela ritualística. E isso também é muito utilizado dentro dos terreiros de Umbanda e Candomblé. A sineta, ela tem uma dessas finalidades também,
que é o que? Ó, eu toco, o som que sai dessa sineta auxilia para que eu limpe os meus pensamentos. Então eu acabo focando os meus pensamentos no barulho da sineta, fazendo com que eu limpe os meus pensamentos de coisas mundanas ou supérfluas. E isso facilita o meu contato com o espiritual. É uma das finalidades que até hoje é utilizado a sineta, tá ok? Então é por isso que muitas das vezes a gente vê no terreiro de Umbanda, todo o início de trabalho, o pai de santo tocar sineta, no meio dos trabalhos o pai de santo tocar sineta, enfim. Agora a gente vai para uma outra finalidade também da sineta. Lembra que eu falei para vocês que há um tempo atrás, ou seja, antigamente, eles tocavam a sineta para que o mundo espiritual, para que o plano espiritual escutassem eles? Isso mesmo. Hoje em dia também é quase da mesma forma. Vamos dar um exemplo. Hoje em dia a Umbanda ela toca a sineta para invocar a energia das entidades ou a energia dos orixás. Um exemplo, vamos trabalhar aqui com os caboclos. Então, para me chamar os caboclos, eu toco a sineta. Por quê? O som da sineta vai atrair a vibração do caboclo, facilitando assim a manifestação da própria entidade. Então vamos tocar a sineta aqui na gira do caboclo, porque o barulho da sineta vai atrair a energia do caboclo. Então a sineta dentro da Umbanda também tem essa finalidade, que é chamar ali a entidade para a incorporação. Muito utilizado também no início de gira, tá? Então, praticamente a finalidade da sineta é essa, mas também existe outras finalidades. Quando eu falei para vocês que a sineta ela tem essa função de chamar a energia, então ela não funciona somente para chamar a entidade, e sim para chamar a energia de modo geral. Um exemplo, se eu estou rezando, orando na minha casa, eu posso tocar a sineta. Se eu vou fazer uma oferenda para uma entidade, eu posso tocar a sineta. Se eu vou acender uma vela, eu posso tocar a sineta. Por quê? Porque a sineta ela tem essa finalidade de chamar a energia daquilo que eu estou querendo. Então vou fazer uma oferenda para Oxóssi. Eu quero chamar a energia de Oxóssi, né, para aquela oferenda. Ou eu vou orar, vou fazer uma oração a Xangô, eu quero chamar a energia de Xangô para escutar a minha oração. Ah, eu vou acender uma vela para Iemanjá, então eu vou tocar a sineta para que Iemanjá venha receber aquela vela. Então sim, pode ser utilizado em outras questões, a não ser somente a incorporação, somente para atrair a energia também, ok? Agora existe um porém. Quem pode tocar sineta, Patrick? Porque você está falando que pode tocar sineta para fazer oferenda, para firmar uma vela, para fazer qualquer ritualística, mas quem que pode tocar? Vamos lá, que esse é um fato bem curioso. Algumas pessoas podem até criticar, mas eu vou falar da forma correta. Dentro de terreiro, e se você frequenta um terreiro, quem toca a sineta, quem toca isso aqui, pessoal, é somente o dirigente da casa, ou a dirigente, ou seja, é somente o pai de santo ou a mãe de santo que toca, tá? Ou alguém da confiança dele. Agora vamos entender por que é só o pai de santo ou a mãe de santo que toca essa sineta. Quando você está na sua casa, você direciona o barulho da sineta para alguma coisa, tá? Ah, vou direcionar aqui para mim, para a entidade escutar minha oração, enfim. Dentro do terreiro, essa finalidade ela potencializa um pouco mais. Então, o pai de santo ele utiliza a sineta, vamos dar esse exemplo, para chamar a energia da entidade. Então, o pai de santo é uma pessoa preparada que entende a energia da entidade e conhece aquela energia. Então, para tocar essa sineta, que vai ter também uma ritualística em cima dela, essa sineta ela vai ser rezada para ser utilizada somente dentro daquele ambiente, dentro daquele terreiro. Então não vai ser uma sineta que o pai de santo vai levar para casa e ficar tocando, tá? Não, vai ser uma sineta que estará cruzada, emantada para ser utilizada dentro daquele terreiro, dentro daquele ambiente. Então é algo específico e já transformou em algo sagrado, porque foi cruzado para utilizar ali dentro.
Então somente o pai de santo ou a mãe de santo que vai poder utilizar aquela sineta ou alguém de sua confiança, tá ok? Agora a gente entra num outro detalhe. Patrick, então é só o pai de santo e a mãe de santo que toca a sineta. Beleza. Eu posso ter uma sineta e utilizar ela na minha casa? E aí? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários o que você acha. Você acha que você pode ter uma sineta na sua casa e utilizar essa sineta em casos que você necessite ou em momentos que você precise? Será que você pode? Deixa aqui, eu quero saber a sua opinião. Mas eu vou responder para vocês. Sim, você pode. A sineta não é de uso exclusivo de religião nenhuma. É isso mesmo. A sineta não é de uso exclusivo de religião nenhuma. Como eu disse para vocês no começo do vídeo, a sineta tem a finalidade tanto de entrar em comunicação com o espiritual, como também trazer energia do espiritual. Você pode estar comprando, tendo uma sineta em casa e utilizando ela. É claro que ela não vai ter os mesmos fundamentos de uma sineta dentro do terreiro, mas a energia e o que ela pode trazer para você é com a mesma finalidade. Então sim, você pode ter sem problema nenhum. Lembrando, não vai ter os mesmos fundamentos, mas você vai utilizar ela ali com a mesma finalidade, que é conversar com as entidades, trazer as energias dos orixás, enfim, aquele contato com o espiritual, tá bom? Deixando claro aí. Mas se você frequenta um terreiro, nunca esqueça de conversar com o seu pai de santo. Pai de santo, eu quero ter uma sineta em casa para me tocar quando eu for firmar uma vela para Oxalá. Posso? Converse com o seu pai de santo primeiro, que ele vai te orientar. Não é vendo esse vídeo aqui, não é só comigo explicando aqui que você vai falar, vou fazer porque o Patrick pediu. Se você frequenta um terreiro, converse com o seu pai de santo, tá bom? Mas agora a gente tem o Adijá. Aqui, pessoal, o Adijá, para quem não sabe, eu falei no último vídeo que eu fiz, falando de Adijá e sineta, eu falei que o Adijá é um tipo de sineta. O Adijá é um tipo de sino. Sim, o Adijá também é um tipo de sino. Algumas pessoas falaram, não, Patrick, Adijá é um tipo de sino, o Adijá não tem nada a ver com sino. Não é um sino, o Adijá é outra coisa e é só o candomblé que pode tocar. Não, também não. Não é só o candomblé que pode tocar um Adijá. Vamos lá. Voltando lá no início da utilização do sino, que era utilizado por muitas pessoas, e blá blá blá, muito antes das religiões, e isso, aquilo, outro, o Adijá, pessoal, era a mesma coisa. Também era utilizado por muitas pessoas. Mas ao contrário do sino, que era utilizado para alertar algumas pessoas, o Adijá, ele era utilizado em épocas ou tempos de festividade. É isso mesmo, um exemplo. Vamos fazer uma festa aqui, vamos reunir o vilarejo, né, naquele tempo antigo medieval, lá para trás. Vamos reunir o vilarejo e a gente vai tocar o Adijá para comemorar. Então o Adijá, ele traz a energia da alegria, né? Ele traz a energia do Adijá é essa, é trazer o que está de dentro para fora. Entendeu? Olha para você ver a diferença. A sineta, ela invoca a energia e o Adijá, ele tira a energia boa de dentro para fora. Então ele manda aquela energia para fora. Mas lembrando também que tem outros fundamentos. Agora vamos lá. Por que eu falo que o Adijá é um tipo de sino? Antigamente, o Adijá ele não era utilizado como um sino, tá? Isso eu estou dizendo antes das religiões. E nem propriamente dizendo o nome era Adijá, tá? O nome do que se originou o Adijá simplesmente é chocalho. É, isso mesmo. O Adijá se originou do chocalho fundido ou juntado ali com o sino. Então o Adijá foi a fusão, né, do chocalho com o sino. Não é à toa que o barulho do Adijá ele lembra muito um chocalho e não necessariamente um sino. Olha a diferença.
Esse aqui ele tem um som muito mais agudo, já a diferença do Adijá, que tem um som um pouco mais fechado. Então o que acontece? A criação do Adijá praticamente foi essa, foi a fusão de um chocalho com a fusão do sino. Lembrando, pessoal, isso muito antes do Adijá ser utilizado dentro de alguma religião. Tá? Isso eu estou falando ali na criação, quando o pessoal usava o chocalho, usava o sino para outras finalidades. Tá, ok? Então vamos dar um exemplo. Antigamente existia um material similar a esse, né? Um similar, aonde eles não colocaram o nome de Adijá e não era utilizado dentro de religião. Porque senão daqui a pouco as pessoas vão falar: ah, Patrick, o que você está falando é tipo uma blasfêmia, está falando que o Adijá é a fusão do sino com chocalho. Chocalho, pessoal, isso muito antes disso aqui tá dentro de religião, muito antes de nós nascer, enfim, muito antes de da Umbanda e o Candomblé ser popular como hoje, tá bom? Muito antes disso, muito antes da criação do catolicismo. Só para vocês terem noção, estou falando da criação, como foi criado o instrumento, tá? E depois, conforme o tempo foi passando, tá? O Adijá, que não tinha o nome de Adijá, ele foi implantado em algumas doutrinas religiosas. Essas doutrinas religiosas, precisamente, não foram de matriz africana. É isso mesmo. O Adijá, uma das primeiras religiões que o Adijá foi implantado foi o hinduísmo. Só que também não tinha este nome de Adijá, tá? Tinha outro nome, não era Adijá, mas o material, o instrumento era bem similar. Então o hinduísmo utilizava o Adijá para quê? Ou seja, esse instrumento, com outro nome, claro, utilizava esse instrumento para que saísse de dentro a presença do sagrado das pessoas. Então, um exemplo, eu estou lá orando e eu sei que eu tenho Deus dentro de mim. Então eu precisava eu precisava mostrar Deus dentro de mim. Então eu chegava com o Adijá para fazer com que aquela energia se manifestasse. Então o Adijá, necessariamente, ele começou a ser utilizado para isso e também começou a ser utilizado nas festividades, tá? Por quê? Porque ele tem um som um pouco mais grosso, né? Vamos assim dizer, um pouco mais grave do que a sineta. A sineta, querendo ou não, ela acaba, às vezes, desestabilizando as pessoas. Já o Adijá não desestabiliza, tá? Então pronto, aí a gente tem um pouquinho da criação do Adijá e agora a gente vai falar da implantação do Adijá dentro da religião, tá? Vamos lá. O Adijá, ele é utilizado, esse Adijá, pessoal, que a gente tem aqui, ó, que é o Adijá de metal, né, que é o Adijá de ferro, ele é utilizado aqui no Brasil, porque o Adijá africano ele é feito com produtos naturais, exemplo, palha, ou seja, coisas naturais, não tem o metal, tá? É muito difícil você ver um Adijá de metal em doutrinas realmente ali da África. O metal ele foi mais implantado aqui no Brasil, tá? Mas enfim, isso é história para outra questão. É claro que hoje em dia existe o Adijá de metal na África também, só que antigamente era mais utilizado o Adijá de materiais naturais, né, como palha, tranças, enfim. Até então, hoje em dia a gente encontra assim Adijás feito de palha, tranças de bambu e por aí vai, com materiais mais naturais do que, não que o ferro não seja natural, mas isso aqui é porque ele foi modelado, ele passou por uma indústria, entendeu? Mais ou menos nesse sentido que eu quero falar. Mas vamos lá, aí o Adijá começou a ser implantado, né, na religião de matriz africana, que é precisamente ali o Candomblé. Esse Adijá, ele tem quase a mesma finalidade da sineta, tá? Ele tem quase a mesma finalidade da sineta. Vamos lá. O Adijá, ele tem a finalidade para atrair a energia, tá? Eu preciso atrair a energia do orixá, eu preciso atrair a energia da entidade, então o Adijá ele pode ser utilizado. Ele também é utilizado em algumas ritualísticas. E por que ele é utilizado em algumas ritualísticas dentro do Candomblé? Existem vários fundamentos, tá? Isso é um fato. Mas um dos fundamentos e uma das funções é para que dê ânimo na pessoa que está passando por aquela ritualística. Um exemplo, vamos fazer uma desobsessão espiritual ali no Candomblé.
né? A pessoa está com um espírito negativo e a gente vai limpar. Então, o pai de santo, ele toca o adijá. Para quê? Para que o bom da pessoa auxilie no trabalho de desobsessão. Quando, vamos dar um exemplo, a pessoa está no roncó, muitas das vezes o roncó não é aquele melhor local para ficar. A pessoa fica trancada ali. O adijá, ele é tocado. Para quê? Para que aquela pessoa traga a energia interior dela. Então o adijá, além dele atrair energia, ele também tira a energia para fora. Então ele coloca o que é bom para fora, tá? Então ele te fortalece, vamos dar um exemplo assim, o adijá, ele te fortalece de dentro para fora e também ajuda a atrair energia. Também é utilizado para atrair a energia dos orixás, tá? E também em algumas ritualísticas. Quem toca o adijá? Somente pai de santo e mãe de santo. O adijá também, como eu disse para vocês, é muito utilizado em festividades. Por quê? Porque ele traz alegria. Então, opa, vou para uma festa lá no candomblé, no terreiro, o adijá está sendo tocado, ele vai te trazer o quê? Aquela animação, ele vai te trazer aquela empolgação. Vamos lá, quem toca? Somente o pai de santo ou a mãe de santo. Isso dentro do terreiro. Ou então, se o pai de santo ou a mãe de santo confia em alguém e pode passar o adijá para aquela pessoa, tá bom? Mais precisamente, quem toca? Pai de santo e mãe de santo. Patrick, o adijá, ele pode ser tocado só no candomblé? Também não. Adijá não é de uso exclusivo do candomblé. É claro que vai ter muita gente do candomblé falando, não, que é isso, o adijá é só do candomblé, Umbanda não toca adijá. Tudo mentira, gente. Como eu falei para vocês, a história da criação do adijá não teve nada a ver com religião, tá? Não teve nada a ver com religião. Então, muitas coisas, as religiões tomaram posses e não querem que as outras utilizem. Opa, eu peguei isso aqui, é só meu e pronto. Ninguém pode mais, ninguém pode utilizar. Isso funciona com o adijá. O adijá, ele não era utilizado pela religião em si. Só que a religião, ela tomou posse. Então ela acha que a utilização desse material é somente deles. Claro que não, né, gente? É claro que isso não existe. A questão é, pode ser tocado na Umbanda, pode ser tocado no candomblé, pode ser tocado no hinduísmo, no budismo, pode ser tocado em qualquer lugar, em qualquer religião. A questão é que os fundamentos serão diferentes. O barulho em si, o propósito, como eu falei, pode ser o mesmo, mas os fundamentos serão diferentes. Por quê? Porque dentro do candomblé isso aqui vai ser rezado de uma forma diferente, vai ser tocado de uma forma diferente e a finalidade, querendo ou não, e os fundamentos acabarão sendo outros. Então, exemplo, um adijá no candomblé, ele vai ser rezado, ele vai ser cruzado, emantado, para chamar ou para invocar a energia do orixá, tá? Porque ali tem um culto ao orixá, a dança do orixá, né? Porque candomblé necessariamente fala da dança do orixá. Já na Umbanda, como não tem aquele trabalho com o orixá, o adijá ele não vai ter esse fundamento que é trabalhar com o orixá, mas vai ter outro fundamento que vai ser utilizado nas festas, vai ser utilizado com as entidades, tá ok? Então, pode ser utilizado, mas cada um com seus fundamentos. Aí entra aquela questão. Você pode ter um adijá em casa? Pode tocar? Pode, claro que pode. Só que não vai ser igual um adijá dentro de um terreiro, tá? Esse adijá dentro do terreiro, ele tem uma finalidade e aquele que está na sua casa tem uma outra finalidade, porque cada um vai ser cruzado e mantado de uma forma. Caso você frequente o terreiro, primeiramente pergunte ao seu pai de santo, tá bom? Então, praticamente é isso, né? Lembrando que o adijá ele pode ter mais de uma boca. Aqui tem o adijá de 3 bocas, tá? Mas ele pode ter 4 e o máximo, se eu não me engano, são 5 bocas. Eu já vi um adijá de 5 bocas, mas existe o adijá de 1, de 2, de 3, de 4 bocas, tá? Que são os adijás e a sineta, tá? Então falamos um pouquinho aí sobre o adijá e a sineta, trazemos aí o máximo possível de informações sobre esse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Deixe o seu, agora eu quero saber, deixe o seu comentário, o que você achou. Interessante? É interessante? Não é interessante? Discorda? Concorda? Ah não, mas o adijá tem que ser só do candomblé, a sineta tem que ser só da Umbanda, tá? Não mistura. O que você acha? Deixa aí. Lembrando, pessoal, eu não quero mudar o pensamento de ninguém, tá? Não quero mudar os fundamentos que ninguém tem, não quero mudar a doutrina que ninguém tem, tá ok? Se você segue uma doutrina, segue
uma cultura, então você continue seguindo aquela doutrina, aquela cultura, tá? Não mude só porque eu fiz aqui um vídeo. Não, o que eu passo aqui, pessoal, são apenas informações gerais. Mesmo que você segue um fundamento, uma doutrina, continue seguindo, mas agora você sabe, né, a criação, você sabe o propósito, como foi criado, como é utilizado, enfim, tá bom? Mas é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado. Não esquece, comenta, curta, se inscreva e não esquece de compartilhar, tá bom? Pessoal, até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.